Olá, vitorioso! Olá, vitoriosa! Que bom falar com você. Quero novamente, nesse nosso encontro, tratar aqui de um assunto muito importante. Quero tratar de dois limites opostos que norteiam a vida, a atitude e a ação dos cristãos. De um lado extremo, é ter fé, ou seja, confiança em Deus, confiança na pessoa de Cristo, na sua palavra e na sua obra. Do outro lado extremo está o incrédulo, ou seja, ser incrédulo, ou seja, aquele que não tem fé, aquele que não acredita, aquele que não consegue acreditar. Dependendo da escolha feita, você pode se tornar abençoado e conquistar vitórias, ou deixar de acreditar, ser um derrotado, um murmurador, medroso e sem coragem para avançar. Para dar base bíblica àquilo que eu estou falando para você, eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica, um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra em Números, capítulo de número 13, o quarto livro do chamado Pentateuco, escrito por Moisés. Números, capítulo 13, vamos meditar do versículo 30 ao versículo 32, que diz o seguinte, presta atenção, o que diz a palavra do Senhor. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E infamaram, ou seja, colocaram má fama na terra, que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Agora observe que fato interessante, pois nós vemos aqui no versículo de número 30, a qual acabamos de ler, as palavras ali de Calebe. Observe o que disse Calebe: subamos animosamente. A atitude de quem está animado, de quem está confiante, de quem está acreditando. E possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, a atitude de Calebe era de confiança, certeza, conquista, vitória. Porém os outros era de murmurador, derrotado, medrosos, sem fé e sem coragem. Olha só o que diz o texto do versículo 31. Não poderemos subir. Olha a atitude negativa, olha a palavra colocada, não. Atitude negativa de pessoas que não têm coragem, pessoas murmuradoras, pessoas que já se sentem derrotadas. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja a diferença. Então você precisa entender, meu querido, vitorioso e vitoriosa, desse canal que temos acompanhado, entenda que opiniões pessoais são capazes de influenciar tanto de modo negativo como de modo positivo. Foi o caso daqueles espias, os 12 espias, enviados por Moisés. A terra de Canaã, em que eles foram enviados, a terra de Canaã, ou seja, 10 deles, influenciados pelo que viram, trouxeram notícias negativas. Porém, Josué e Calebe confiaram nas promessas de Deus, nas promessas divinas, e transmitiram palavras de encorajamento. Isso é um fato comprovado cientificamente, que palavras são capazes de influenciar aqueles que estão nos ouvindo, nos observando. Se tivermos atitude de confiança, de vitoriosos,
né, e desenvolvemos características de conquista, iremos conquistar. Porém, se colocarmos palavras negativas, se nos deixarmos levar pela circunstância, somos influenciados pelo meio e acabamos influenciando aqueles que estão observando as nossas atitudes. E a incredulidade, ela deixa marcas. Observe o que diz o texto da mesma passagem de Números capítulo 13, no versículo 27. Escute bem. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Interessante isso. Observe, primeiro eles concordaram que a terra era boa, fértil, arborizada e frutífera. Porém, dominados pela incredulidade, achavam estar em desvantagem, ou seja, a incredulidade cria nas pessoas situações que impedem a operação divina e deixam marcas negativas. Vejamos algumas delas. Duvidar das promessas de Deus é uma atitude negativa. É a atitude de quem não tem fé. É uma atitude de uma pessoa incrédula. Se esquece facilmente das bênçãos recebidas. A pessoa murmuradora, que não acredita, ela acaba se esquecendo daquilo que ela havia recebido lá atrás da parte do Senhor, das suas conquistas, das suas realizações. Impede que vejam algo além no futuro e passam a viver do aqui e do agora. A visão dela é tão negativa que ela passa então a ver aquilo que está preparada para o além, para o futuro, porque ela está presa às circunstâncias negativas do chamado aqui e agora. Foca somente as impossibilidades, né? Ela não consegue ver algo além, né? Ela só vê o que está diante dos seus olhos. Influencia de forma negativa. Outro ponto interessante para a pessoa incrédula: vivem em complexo de inferioridade. A Bíblia diz aqui em Números, capítulo de número 13, no versículo 33, as palavras dessas pessoas, desses 10 espias que estavam agindo de forma negativa. Observe o que diz o texto. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, eles estavam tão influenciados pelo complexo de inferioridade que eles já se achavam como gafanhotos, insetos minúsculos diante do tamanho daqueles gigantes. E um outro ponto que não podemos esquecer: murmura e retrocedem em suas conquistas. Ou seja, em vez de avançar para conquistar a vitória, a atitude de uma pessoa que tem fé, eles procuram murmurar e retrocedem em direção às suas conquistas. Na próxima fala, vamos voltar falando agora das marcas e características daqueles que se deixam dominar pela fé, ou seja, são os vitoriosos, aquele que é vitorioso e aquele que é vitoriosa.